Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando com aqui na nossa API, a gente vai estar criando a rota para que a gente consiga fazer o login automático desse nosso usuário usando um token, um JSON Web Token. E para a gente fazer o uso desse JSON Web Token, a gente vai estar primeiramente, a gente precisa ter, né, um ID desse usuário. Aqui no nosso caso a gente pode usar o e-mail ou o nome desse usuário, que são únicos, né, para essa aplicação que a gente criou, mas para a gente não expor no nosso token dados privados desse usuário, a gente vai estar criando para cada usuário um ID, né, uma identificação. Alguns bancos de dados vão fornecer, né, esse ID de usuário, um ID único, para identificar cada usuário, mas aqui no nosso caso, né, como a gente está usando esse sistema aqui muito simples, que é um arquivo local, eu vou estar gerando um número aleatório para usar de token para cada usuário, somente com fins demonstrativos, certo? Então a gente tem que criar esse ID e criar esse token no momento que o usuário é criado. Então aqui na nossa rota de criação, aqui no barra criar, onde a gente cria o usuário, aqui nesse objeto dados usuário, eu vou adicionar a esse objeto, né, um ID único desse usuário, o ID desse usuário e também e posteriormente a gente vai estar criando o token. Então aqui eu vou adicionar a propriedade ID e essa propriedade eu vou estar primeiramente gerando um número aleatório, né? Eu vou usar o math.random, um número aleatório, né? E esse número é entre 0 e 1. Então eu vou multiplicar isso aqui por 9, um monte de 9 aqui para se tornar um número maior. E eu vou aplicar outra função aqui que vai extrair somente a parte inteira desse número, que é o math.floor, certo? Então aqui a gente vai estar gerando um número aleatório, multiplicando entre 0 e 1, multiplicando ele por esse número aqui gigante e extraindo somente a parte inteira. Então, feito isso aqui, a gente já tem um número que pode ser usado como ID, né? Existe uma chance desse número ser repetido, mas para essa aplicação que a gente está fazendo aqui é muito pequena, é muito difícil disso acontecer. Então, feito isso, agora que a gente tem um ID para os nossos usuários, a gente vai estar criando o token. E para criar o token, eu vou usar a biblioteca JSON Web Token. Então, a gente tem que instalar aqui, né, com o comando npm install JSON Web Token, certo? E aqui a gente vai estar fazendo a instalação dessa biblioteca para que a gente possa utilizar aqui. Então, aqui no início do código, eu vou estar importando const jwt vai receber um require JSON Web Token, certo? E eu vou estar assumindo já, né, já criando essa propriedade de token aqui no nosso no nosso objeto, né, no nosso objeto dados usuários. Então eu vou usar aqui dados usuário ponto token, certo? Eu vou estar assumindo que essa propriedade desse objeto já existe. Como ela não existe, ela vai ser criada. Aqui ele vai receber um jwt.sign, certo? Então essa função vai estar criando esse token para a gente. E para criar esse token, ele pede os argumentos, né? Aqui ele pede um payload, que vai ser o dado que a gente vai estar adicionando nesse token, né? Nos cabeçalhos ali na parte de dados do token, e a assinatura que vai diferenciar, né? Vai tornar esse token único. Novamente, se você não entende nada de JSON Web Token, assista o vídeo que a gente tem aqui no canal sobre JSON Web Token que você vai entender. Então, o dado que eu quero adicionar, né, nesse nosso token é o ID do usuário. Então, eu vou estar criando uma propriedade aqui, um objeto, aliás, né, um objeto com a propriedade ID, certo? ID, e aqui eu vou adicionar dados usuário.id, certo? E como segundo argumento é a chave, né, a chave secreta para que a gente consiga estar aplicando uma função hash nessa chave e adicionando ao nosso token para que para frente, quando a gente for fazer a validação, a gente aceite somente os tokens
que foram criados pela gente, né? Então aqui você vai adicionar a sua key. Eu vou adicionar aqui key underline secreta, certo? Aqui, mas lembrando que essa key aqui vai ser uma key única, uma chave de segurança para que vai, né, gerar um token único. Então, feito isso, a gente já tem um token adicionado. Os nossos usuários terão um token e isso aqui vai ser armazenado no nosso banco de dados. Então, eu vou salvar isso aqui e eu vou vir aqui nesse nosso objeto, no arquivo que a gente está salvando os dados, e eu vou apagar esses dados que tem aqui. A gente tem bastante dado aqui de que a gente foi testando ao longo, né, do curso, ao longo dessas aulas que eu fui desenvolvendo. Então aqui eu vou apagar esses dados, vou salvar o arquivo. Então aqui eu vou, como eu defini aqui o token está sendo criado, o ID também. Então eu vou testar, né, testar essa nossa funcionalidade na nossa API aqui usando o Postman. Então eu vou iniciar o servidor Nodemon Index e aqui no Postman eu vou estar acessando a rota, né, barra criar. Vou estar enviando um nome, um e-mail e uma senha. Então aqui é no barra criar e aqui no body eu vou estar enviando um nome, né, o e-mail e a senha. Então aqui se eu enviar, ele vai aqui falar que não pôde ter uma resposta, né, porque que a gente não está enviando a resposta, né, a gente só está definindo o status. Então eu posso aqui colocar um ponto send, ok, é isso aqui a gente removeu na aula passada, né. Então eu vou estar definindo aqui, mas se a gente olhar aqui no dados.json, a gente já tem aqui um ID, um nome, um e-mail, os dados, o token e a hash desse usuário. Então está funcionando direitinho do jeito que a gente definiu, né? Do jeito que a gente programou, certo? Então aqui, agora que a gente já tem o token, né? A gente já está definindo o token para o nosso usuário. E eu estou vindo aqui do futuro para lembrar para vocês que nessa parte do vídeo eu acabei esquecendo de um negócio bem importante, que é após a gente fazer a criação do token, né, e salvar o token para esse usuário no nosso objeto aqui no nosso arquivo local onde está armazenado esse token, a gente tem que definir aqui também na rota login para quando o usuário fazer o login a gente enviar para ele, né, o token, porque eu estou assumindo que uma vez que o usuário criou a conta, ele será navegado para a tela de login, né, para fazer o login, e quando ele fizer o login, a gente tem que enviar aqui para ele o e-mail, o nome e os dados desse usuário e também o token, para que o token seja armazenado no dispositivo local, né, no celular, no computador, seja armazenado localmente, para que quando esse usuário acessar essa aplicação no futuro, né, o nosso aplicativo vai automaticamente pegar esse token que está armazenado localmente e fazer enviar, né, para a nossa rota, fazer uma solicitação para a nossa rota aqui de login automático usando o token. Então não se esqueça de enviar o token para o usuário quando ele fizer o login. A gente já pode trabalhar na função, na rota que vai receber esse token e fazer a validação, né? Acessar o banco de dados, procurar o usuário pelo ID, porque o ID está contido aqui no token, ele vai extrair o ID, procurar para ver se esse usuário existe. Caso esse usuário exista, ele vai comparar, né, a assinatura, que é aqui depois do ponto. Se for a assinatura que a gente definiu, aqui no nosso caso a assinatura nossa é essa, né, key underline secreta. Se as assinaturas baterem, ele vai estar respondendo para o usuário os dados, né, para o cliente, vai estar respondendo para o cliente os dados desse usuário. Então aqui a gente vai trabalhar no index.js. A gente tem aqui essa rota, né, a rota somente barra, aqui no caso que para acessar que é só localhost 2.3000, e aqui a gente vai estar trabalhando com, eu vou estar introduzindo aqui, né, as middlewares, que são as funções, são basicamente funções que serão executadas antes dessa última função aqui ser executada. Por exemplo, aqui no nosso arquivo login underline criar, se eu aplicasse o middleware aqui, ela seria executada antes dessa nossa última função aqui, nessa função que a gente tem definido aqui, ser executada. Então ela seria executada
antes, né? A gente passaria ela como um segundo argumento aqui entre essas duas, entre o parâmetro do nome da rota, né, e entre essa função. É daí que vem o nome middleware, que elas são definidas aqui nesse meio, certo? Então, para definir essa middleware, eu vou estar criando uma pasta. Eu vou apagar essa lista de usuários aqui, a gente não vai estar usando ela mais. Então, aqui eu vou criar uma pasta, certo? Uma pasta chamada middlewares. E aqui dentro eu vou estar criando um arquivo chamado autenticação.js, né, que é essa nossa middleware, ela vai estar fazendo a autenticação. Então aqui eu vou dividir a tela para que você consiga ver direitinho o que está acontecendo. Então aqui no arquivo autenticação.js, o que vai ser feito aqui é basicamente eu vou exportar, né, um módulo. Então aqui módulo.exports. Isso aqui ele vai receber, né, uma função que é a função que vai ser exportada. E essa função ela recebe como parâmetro o rec, o res e o next, que é um novo parâmetro aí, né? A gente não conhece ainda, eu não expliquei ainda sobre esse parâmetro next, mas ele é bem simples. O que ele faz basicamente é que aqui nessa função a gente vai trabalhar com o rec e o res da mesma forma que a gente trabalha normalmente, e a gente vai executar o next para informar, né, para falar para a nossa aplicação, para a nossa API, informar para o Express que a gente terminou, né, o que tinha de executar foi executado, para que o Express saiba quando é que é para passar para a próxima função, que aqui no caso é essa função aqui, o terceiro argumento, né, desse método get. Pode ser na rota get, na rota delete, na rota put, na post, tanto faz. Aqui você vai estar passando a middleware no segundo argumento, né, ela vai ser passada aqui no meio, e quando esse parâmetro next, que é uma função, for executada, ele vai estar executando a próxima função. Então, para usar isso aqui, né, eu vou salvar aqui o arquivo autenticação.js e vou estar importando ele aqui no nosso arquivo no index.js, né, que a gente não está usando mais o fs. Então eu vou estar apagando aqui e vou estar importando o autenticação. Ele vai receber um require e aqui é ponto barra no nossos middlewares barra autenticação, certo? Então aqui eu estou exportando esse módulo nessa função, estou importando aqui no arquivo index.js e vou passar ele aqui como segundo argumento, autenticação, certo? Então, quando a gente fazer uma solicitação aqui para essa rota get, ele vai estar executando primeiro essa função autenticação, e quando nessa função autenticação for executada a função next, ele vai executar essa última função aqui, certo? Então aqui eu já posso tirar essa tela dividida, que a gente vai estar desenvolvendo agora a função, né, o nosso middleware, que é no arquivo autenticação.js. E nele a gente vai estar trabalhando aqui com o token, né? E esse token a gente vai estar definindo ele lá no front-end ou no Postman. A gente vai estar definindo no cabeçalho da nossa requisição, e dentro desse cabeçalho, né, a gente tem a propriedade authorization, que é a propriedade do objeto, né, do rec.headers, dos cabeçalhos, que contém, né, vai conter o token de autorização. Então aqui eu vou estar extraindo do rec.headers o authorization, certo? Ele vai vir aqui do rec.headers. Então aqui, né, a gente vai extrair ele e a gente tem que verificar, né, se foi realmente definido ou se isso aqui não está igual undefined. E se você acompanhou as outras aulas aí do curso, você sabe que a verificação, o processo é basicamente o mesmo, né? A gente inicia aqui, a gente abre aqui verifica se o authorization é falso. Se ele for falso, a gente bota o operador de negação para ele executar esse código aqui, esse bloco de código que a gente responde com 401, né, não autorizado, e a mensagem: o usuário precisa estar logado, certo? Então, depois de verificar, né, se o authorization, né, se a autorização, se o token foi mandado para a gente, então o que eu vou extrair o token. Então, eu vou criar uma variável, né, const token, vai receber o nosso authorization
authorization.replace. Por que o replace? Porque a gente vai estar usando, né, a convenção, usando o better, né, que é basicamente lá no token a gente vai escrever better, espaço, e aqui o token, certo? Essa é a convenção que a comunidade usa, então a gente não vai deixar de usar aqui. E a gente vai estar substituindo esse better por uma string vazia, better espaço, né, para aí a gente vai ter somente o token aqui nessa variável. Então, feito isso, a gente acaba de extrair o token, né? A gente vai remover a string better espaço do nosso token, e com o token todo armazenado aqui a gente já pode fazer a verificação usando, né, o JWT, né, o JSON Web Token .verify. Opa, aqui foi errado. Eu tenho que importar, né, aqui nesse nosso arquivo. Então const JWT vai receber um require JSON Web Token. Então aqui JWT.verify ele vai verificar o primeiro argumento, né, o token. Então aqui a gente vai passar o token que a gente acabou de extrair. E o segundo argumento é a nossa chave, né? A gente vai verificar se a chave bate. Então a gente vai definir a mesma chave que a gente tem aqui, né? Key underline secreta. Que para que a gente veja, né, se esse token foi a gente mesmo que criou. E como terceiro argumento, né, essa função aqui é uma função assíncrona, mas ela tem um terceiro argumento. Eu percebi aqui que eu digitei ali errado, JSON Web Token. Isso aqui agora vai funcionar. Então, o primeiro argumento é o token, o segundo argumento é a key, né, a key secreta, e o terceiro argumento a gente não define aqui essas opções, mas a gente passa, né, uma função callback que ela vai ser executada após a verificação, e nela, né, a gente vai receber aqui como parâmetro um erro, um objeto erro e o payload, certo? Onde o erro vai conter, se acontecer algum erro, né, nessa verificação, ele vai estar aqui nesse objeto, nesse parâmetro, e após feita a verificação, né, no nosso token ele contém a informação do usuário, que no nosso caso é o ID, e o ID desse usuário vai estar armazenado aqui nesse objeto payload. Então, aqui novamente eu vou verificar se esse erro existe, né, se realmente aconteceu um erro, e caso esse erro exista, eu vou responder com um 401, né, um erro 401 aqui para o nosso cliente. Então, aqui é a mesma coisa que a gente fez no authorization, só que aqui, né, se o erro no authorization é se a autorização não existir. Aqui é se o erro existir, a gente responde. Então, após fazer essa verificação, eu vou extrair, né, do nosso payload, né, porque se não deu erro, então quer dizer que foi validado e as informações estão armazenadas aqui no payload, né, o ID desse usuário. Então aqui eu vou extrair o ID, certo? O ID do payload. Recebe o payload. Por quê? Porque no payload, aqui na nossa função de criar usuário, a gente armazenou aqui um objeto com a propriedade ID, certo? Então, para extrair, né, a hora que for feita a verificação, a gente vai ter lá no objeto payload esse objeto aqui. Então, eu vou extrair somente o ID. E com o ID em mãos, agora a gente vai procurar no nosso banco de dados se esse usuário, né, realmente está cadastrado e se ele existe. Então, aqui eu vou estar usando o user, né? Consigo criar essa variável que user, ela recebe a gente vai estar acessando os dados locais. E então a gente tem que fazer a leitura desses dados locais, que é novamente uma coisa que a gente já está acostumado a fazer, certo? Que é isso que eu venho fazendo em praticamente todas as aulas, que é lendo o arquivo local e usando o JSON parse para transformar de JSON para objeto JavaScript. Então, que eu tenho que importar o FS, né? Recebe require, que é o file system, para a gente conseguir ler esse arquivo local, certo? Então, aqui eu vou acessar os dados locais, ponto .find,
né? Eu vou procurar por esse usuário, e como argumento, né, é uma função, e nessa função ela vai fazer a iteração. Nessa nossa lista aqui, a gente tem uma lista, então ela vai fazer a interação e cada objeto, né, se vai ter mais objetos armazenados, e de cada iteração dessa ela vai avaliar cada objeto. Então eu vou procurar no objeto.id, vou analisar o ID de cada usuário, tem que ser igual ao ID que nos foi enviado. Então aqui a gente não precisa daquelas chaves, então o user.id tem que ser igual o ID que a gente recebeu. Eu estou tendo um erro aqui, que é provavelmente o erro aqui é desse outra chave que estava ali. Então aqui, quando o user.id, o ID do objeto que a gente está iterando, for igual ao ID que a gente recebeu, ele vai retornar aqui para essa variável user o objeto inteiro, né, contendo todos os dados desse usuário. Então o que eu vou fazer aqui é que esse nosso JSON Web Token, ele pode ser uma pessoa, por exemplo, alguém pode tentar acessar a nossa API com uma key aleatória, e essa key pode acabar né, por acidente ser a key que a gente está usando aqui no nosso servidor, na nossa API. Então eu tenho que verificar aqui, eu fiz a leitura desse usuário, mas nem sempre, né, esse ID que foi enviado junto com o token pode ser um ID válido. Então eu tenho que verificar novamente se esse usuário aqui ele realmente existe, porque se não existir nenhum usuário aqui, nenhum objeto com esse mesmo ID, ele vai retornar aqui como undefined, né, como indefinido. Então eu vou estar verificando se o user existe. Se ele não existir, ele vai retornar como indefinido, operador de negação, para que ele retorne isso aqui como verdadeiro. Então, caso ele não exista, eu vou responder novamente com o mesmo erro. Responde status 401, tá? O usuário precisa estar logado porque esse ID, né, esse token que foi mandado para a gente é inválido. Então, após isso, né, após fazer todas essas verificações, a gente tem certeza que o token ele é válido, e o que eu vou fazer aqui é simplesmente um rec.user, ou seja, eu vou estar assumindo, né, eu vou estar criando essa propriedade user no nosso objeto rec. Eu vou estar armazenando aqui todos os dados desse usuário no objeto rec. E por último, né, aqui a gente já terminou tudo, a gente usa a função next, certo? Eu vou salvar aqui, vou abrir aqui o index.js, o autenticação, todos os dois lado a lado, certo? Então aqui, quando eu fazer uma solicitação para a nossa rota, né, para o método get aqui, né, localhost 2.3000, primeiramente vai ser executado essa função middleware. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o rec, vai ler os dados locais, verificar se a autorização foi mandada, caso tenha sido, né, remover o bearer, verificar o token, extrair os dados desse token, procurar pelo usuário, caso o usuário exista, ele vai estar armazenando aqui no rec.user esse usuário, né, e chamando next, que vai executar a próxima função. E vale lembrar também, né, que a gente pode criar mais de uma função middleware, criar várias funções middlewares e definindo elas aqui. Por exemplo, que eu posso usar novamente outra autenticação, desde que eu defina, né, o next em cada uma delas para me informar para o Express, falar, ó, essa função aqui já executou, executa a próxima, e executou na próxima, e nessa última aqui a gente não usa o next, porque ela é a última, né, então não faz sentido, certo? Então, feito isso aqui, a nossa função, a middleware está pronta, né, não tem mais o que mexer aqui nela, então aqui no index.js a gente vai estar executando a middleware, e após a verificação, né, se o token realmente existe, eu vou estar respondendo. Agora é essa função aqui que vai ser executada. Eu vou. Não tem muito o que fazer aqui, né? Eu já extraí os dados, eu queria realmente extrair os dados, mas você vai dar a função, né, que você precisa para essas funções middlewares. Vamos imaginar aqui um cenário real, por exemplo, a gente tem uma API com mais de 80 telas, por exemplo.
80 telas não, 80 rotas, uma API gigante. E dessas 80 a gente tem 10 rotas que a gente precisa realizar autenticação em cada uma. Então, ao invés da gente repetir o mesmo código 10 vezes em arquivos diferentes, a gente simplesmente usa uma função, né, uma middleware, para que a gente organize melhor, né, para que fique muito mais organizado. Então aqui no nosso caso aqui, eu vou estar, depois que foi feita a verificação, né, eu vou estar respondendo com o código 200 e eu vou enviar para esse usuário um objeto contendo os dados desse usuário, né, que aqui no caso vai ser o nome, certo? E esses dados desse usuário vão estar no objeto rec. A gente definiu aqui rec.user, né? Rec.user. Então aqui vai estar no rec.user.nome, certo? Então eu vou duplicar aqui, mais triplicar, né? A gente vai mandar o nome, o e-mail para esse cliente e os dados que a gente eventualmente, né, vai ter armazenado aqui no nosso arquivo local. Que dados é um objeto, então ele vai conter uma quantidade, uma infinidade de dados. A gente não vai mandar o token para esse usuário quando ele faz o login automático, porque a gente só envia o token, né, quando ele faz o login com o e-mail e a senha. Na verdade, quando ele faz o login com o e-mail e a senha, certo? Que eu tô criando o usuário. Então, quando ele faz o login aqui com o e-mail e senha no, na nossa rota login, né, a gente tem que enviar para ele é, o token, certo? O token vai estar o usuário.token, certo? Eu tinha esquecido de fazer isso antes. Então, basicamente é isso. Quando o nosso usuário cria uma conta, a gente cria um token, cria um ID e armazena isso aqui tudo. E eu estou assumindo que esse usuário ele vai ser enviado para a tela de, vai ser navegado, né, para a tela de login. Ele vai realizar o login e quando ele realizar o login com e-mail e senha, ele vai estar recebendo esse token que vai ser armazenado no dispositivo local e futuramente, quando ele abrir o aplicativo novamente, ao invés dele digitar e-mail e senha, o nosso aplicativo vai enviar automaticamente, né, para a nossa API uma solicitação usando nessa rota aqui, né, na localhost 2.3000, enviando esse token para que a gente valide o token e mande as informações desse usuário novamente, para que o usuário não precise ficar inserindo o e-mail e a senha. Então eu vou salvar aqui e vou vir aqui no Postman. No Postman a gente vai estar acessando o localhost 2.3000, certo? E aqui a gente não vai enviar nada no body, no corpo da solicitação, então eu posso apagar isso aqui. Eu vou estar enviando, né, no header, nos cabeçalhos. Então aqui eu vou criar um cabeçalho chamado authorization, certo? Que é o cabeçalho de autorização. E a gente vai enviar nesse cabeçalho de autorização. Eu vim aqui no nosso banco de dados, está aqui o token, né? Que é esse token que vai ser usado para validar o usuário, certo? Então, aqui no Postman, a gente tem aqui o cabeçalho, né, authorization, e a gente vai enviar usando o bearer espaço e vai colar aqui o token, certo? Então, aqui se eu enviar essa solicitação, eu recebi um 404 não encontrado. Ah, tá. É um 404 não encontrado porque eu estou mandando uma solicitação post, mas na verdade é uma solicitação get, né? Aqui no index.js, aqui, ó, app.get. Então, erro meu, desculpa, mas aqui se eu enviar novamente, tá aqui 200, ok. Eu tenho o nome, o e-mail e os dados desse usuário. Então, aqui basicamente é isso aqui. Se eu acessar, né, o barra criar, então, no barra criar, eu vou estar criando o usuário. Eu tenho que mandar aqui no body, então, um nome diferente. Janser 1. No e-mail que eu vou colocar um 1 no final, porque o e-mail também tem que ser único. Não tem problema eu enviar aqui no cabeçalho esses dados, porque eu não estou usando eles de forma alguma aqui. Quando eu vou criar o usuário, eu só estou usando o nome, e-mail e senha. Então, aqui se eu enviar,
é um post. Estou errando aqui tudo, trocando. É um post. Aqui eu recebi um OK. Então foi criado mais um usuário, né? O usuário Janser1. Então se eu venho aqui no nosso banco de dados, a gente tem aqui Janser1. Esse aqui é o token, né? Então eu vou copiar esse token, vou voltar aqui no Postman e vou substituir o token aqui no cabeçalho. Apagar isso aqui tudo e colar esse outro token. É uma solicitação GET, então se eu enviar, opa, 404 not found, que não é no barra criar, né? É só nos 2.3000. Olha eu bagunçando aqui tudo. Realmente isso é muito confuso. Então aqui se eu enviar o usuário Janser1 e o e-mail também no final. E se eu tentar fazer o login, né? Barra login, certo? Para fazer o login eu só preciso do e-mail e da senha. Então se eu é um método post, então se eu enviar eu vou estar recebendo aqui e-mail, nome, dados e o token desse usuário, certo? Então basicamente é isso, né? Isso aqui é tudo que eu queria estar trazendo aqui para vocês sobre as APIs. E esse vídeo foi realmente um vídeo bem longo, né? O último vídeo da série, mas é um vídeo bem completo. Tentei explicar da forma mais clara aí para vocês e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe um comentário aí logo abaixo. Eu espero que você tenha gostado e é isso. Muito obrigado e até a próxima.